Boa noite, pão da vida. Tá fraco demais. Boa noite, pão da vida. Glória a Deus. Tem alguém animado aí? É isso aí. Tava com saudade desse Glória a Deus. Deus está aqui, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar ao seu coração. Mas antes, eu queria falar uma coisa rapidinho. Que lá fora, a gente está vendendo umas camisas do Benditos. Que eu tenho uma parceria com o Benditos. E a venda dessas camisas é para abençoar o meu ministério e principalmente o meu casamento. Amém, gente? Já viu quanto é que está o preço do buffet, irmão? Tem misericórdia na minha vida e compra uma camisa lá, amém? Tem camisa, tem boné, inclusive esse aqui que eu estou usando, tá? Amém? E eu quero fazer uma oração aqui rapidinho. Também estou aqui com meu levita preferido, meu irmão Gabriel. Uma palma e meia pro Gabriel, vai. A gente ainda não aprendeu uma palma e meia, vai. Uma palma e meia. Glória a Deus. E você que está nos assistindo, nós estamos transmitindo a unção de Deus para sua casa. Amém? Para o seu celular, para o seu computador, para a sua TV. Glória a Deus. Pai, nós queremos agradecer pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque Tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estará presente. Não importa, Senhor, quantas pessoas estejam. O que importa é que todos estejam reunidos no mesmo lugar e no mesmo propósito. Porque certamente, um som como de um vento impetuoso pode encher a casa. E um avivamento pode começar a acontecer. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito governe, Senhor, essa ministração. Governe, Senhor, minha vida, governe, Senhor, a vida do Gabriel. Governe, Senhor, as nossas vidas. Eu declaro que nada e nem ninguém pode roubar a semente da palavra de Deus do teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus aos olhos de João, capítulo 21. Evangelho de Jesus aos olhos de João, capítulo 21. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Pedro. Todos acharam aí? Amém? Show, você que já achou, agora olha para cá rapidinho. Nós vamos falar sobre a vida de Pedro. Em João capítulo 21, Pedro ele decide pescar. Ele decide pescar. E nessa noite ele não pesca absolutamente nada. Ele está junto com outros discípulos. Mas um homem chamado Jesus está à beira da praia. E de manhãzinha ele pergunta para eles: vocês têm alguma coisa aí para comer? E aí Pedro ele chega e fala assim: nós não temos nada. Jesus ele pede para eles jogarem a rede, para Pedro jogar a rede do lado direito do barco. E quando... Obrigado, meu amigo. E quando Pedro vai ver, tem 153 grandes peixes. E ali, Pedro teve um encontro marcante com Jesus. Nós vamos ler esse texto. Mas antes disso, eu preciso contar algumas coisas a respeito da vida de Pedro, para que a gente possa se lembrar. Quando Jesus estava prestes a entrar por um processo da crucificação, para morrer em nosso lugar, para derramar o seu sangue precioso para nos libertar de todo o pecado, Jesus ele disse que uma pessoa ia trair e outra pessoa ia negar. E essa pessoa que ia negar Jesus era Pedro. Em João capítulo 18, versículo 25, Pedro ele nega Jesus. Ele fala que ele não era discípulo de Jesus. Ele fala que ele não andava com Jesus. Por mais que ele tivesse todos os detalhes de quem anda com Jesus, ele disse para todos que ele não era discípulo de Jesus. Em João 18, 25 diz isso, que Pedro nega Jesus ao lado de uma fogueira. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. João 18, 25 diz: enquanto isso, Pedro estava em pé, se aquecendo
ao redor de uma fogueira. Depois a gente vai falar sobre esse lance da fogueira. Quando alguém lhe perguntou, não és tu também um dos discípulos dele? Pedro nega dizendo, não, eu não sou. Pedro, que andou anos da sua vida com Jesus, nega, dizendo que não conhece Jesus, não é discípulo de Jesus. Só que o que acontece? Lucas capítulo 22, versículo 61 a 62, diz que Jesus olhou para Pedro, depois de Pedro ter negado. E na hora veio aquele arrependimento, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro, e o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito, antes que o galo cante, hoje tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Então Pedro nega Jesus 3 vezes, e ele vê que ele errou, se arrepende e chora amargamente. Só que Jesus morre, ao terceiro, morre como cordeiro, mas ressuscita como leão, e ao terceiro dia ele ressuscita, e uma das aparições de Jesus, ele diz, em João capítulo 20, versículo 25, Marcos capítulo 16, versículo 7, Jesus ele deixa um recado, principalmente a Pedro, que Jesus o veria. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Então Jesus, ele manda um recado, de que ele vai encontrar Pedro, o mesmo cara que negou, mas que se arrependeu. Só que João 20, versículo 25, diz que Pedro se arrependeu e ele continuou andando junto com os discípulos. Ele não pecou, se arrependeu e se afastou. Ele pecou, se arrependeu e continuou. Não na roda dos escarnecedores, mas na roda dos esclarecedores. Na roda dos discípulos. Na roda de quem era cheio do Espírito Santo, na roda de quem permaneceu com Jesus. Então Pedro, ele não decide se afastar, Pedro ele decide se aproximar. Então ele se aproxima dos outros discípulos. Mas a realidade é que Pedro ainda não teve um encontro direto e específico com Jesus, esse mesmo encontro que Jesus prometeu. A realidade é que Pedro já tinha visto Jesus, mas ainda não havia sido restaurado por ele. Só que Jesus teria um encontro específico com Pedro. E na cabeça de Pedro ele poderia pensar, posso ser salvo pela graça, porque eu me arrependi. Mas pelo fato de ter negado e traído o meu mestre Jesus, nunca mais voltarei a ser o que fui chamado para ser. Pedro foi chamado não só para ser um discípulo, mas para ser uma pedra de edificação no reino de Deus, para ser um apóstolo, para ser o líder da igreja. Só que Pedro negou Jesus. Sim, ele andou 3 anos da sua vida com Jesus, ele andou dia após dia com Jesus, ele dormiu na mesma casa que Jesus, ele viu Jesus levantando paralíticos, curando cegos, e ele negou. E aí vem aquele questionamento no nosso coração: como é que Pedro conseguiu negar Jesus? Ei, mas nós, sermos moradas do Espírito Santo, negamos ser cristãos todos os dias da nossa vida. Só que Pedro ele fez algo em que nós devemos sempre fazer, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós caímos. Ao invés de Pedro se afastar, ele se aproximou. E aí vem o seguinte questionamento ao meu coração: será que Pedro não parou para pensar o seguinte? Ei, será que de discípulo eu passei a ser um seguidor de Jesus? Porque seguidor conhece os feitos, discípulo conhece o coração. Seguidor quer milagre, discípulo quer intimidade. Seguidor te segue pelo que você faz, mas discípulo te segue por quem você é.
Aí Pedro embarca no oceano da graça, em uma viagem de pecador a de volta pescador de homens. Mas por mais que Pedro tinha pecado contra Jesus, ele não saiu da mesa da comunhão. Ele não saiu de perto dos discípulos. José, traz esse copo d'água que está aí, por favor. João, vem cá rapidinho, corre aqui. Rapidinho, sobe aqui. Isso. Vou fazer uma dinâmica com você, eu espero que dê certo. Aleluia. E se não der certo, você só pensa que deu certo, amém? Segura aí. Vem cá. Esse aqui é um isqueiro. Comprei na padaria hoje. Comprei 3 isqueiros. A mulher pensou, caramba, tu vai fumar pra caramba. Eu, não, é uma dinâmica da igreja. Aleluia, sou crente. Mas esse aqui era Pedro. Um cara que tinha um gás por Jesus. O cara, ele se posicionava mesmo. Aliás, foi o Pedro que teve a revelação e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aliás, foi Pedro que quando vários seguidores decidiram meter o pé e não acompanhar mais Jesus, ele disse, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro é esse isqueiro aqui. Esse aqui somos nós também. Um isqueiro que incendeia. Esse ar-condicionado está atrapalhando minha dinâmica. Que incendeia. Tá vendo o fogo aí, gente? Amém. Glória a Deus. E esse aqui é o João, que também é um fogo que incendeia. É uma chama, é uma brasa viva nas mãos do Senhor. Chega aqui, João. Chega aqui, José. Vem aqui na frente. Só que o que acontece? Vem pra cá rapidinho. Só que o que acontece? Vem pra cá. Esse aqui é um copo cheio d'água, que representa as aflições da vida, que representa o pecado, que representa tudo aquilo que vai apagar a sua chama. É o dia mau que chega, são as aflições, é o pecado, são as crises, que faz o seguinte, você está lá queimando por Jesus, está toda semana na igreja queimando por Jesus, está incendiado, você é um remanescente, você entendeu que você é incendiado para incendiar, mas chega as aflições da vida e acaba com você. E aí, você não consegue mais pegar fogo, você não consegue mais incendiar, mas foi isso que Pedro fez. Foi isso que Pedro fez. Pedro, ao invés de se afastar, ele se aproxima de quem tem a chama acesa e volta a reacender a chama que está dentro dele. Nada e nem ninguém poderá apagar a chama do Espírito Santo que está em você. Mas não se afaste, não se afaste, fica na mesa da comunhão, fica no templo, fica no partir do pão. O que eu quero te falar é que uma brasa retirada do fogo logo se apaga, mas quando é reunida com outras, ajuda a reacender a chama. Ei, você é uma brasa viva que foi chamada por Deus para reacender a chama de outras vidas. Vira uma pessoa que está ao teu lado e fala assim: hoje é uma boa noite para você reacender a chama. Vira para a pessoa que está do outro lado agora, para não se sentir sozinha. Fala assim: hoje é uma boa noite para você ser cheio do Espírito Santo. Mas a casa está vazia hoje. Mas tem um monte de gente viajando. E daí, irmão?
Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não importa quantas pessoas tenham, o que importa é que todos estejam reunidos. Sabe por quê? Porque Deus está prestes a enviar fogo. Então Pedro continuou perto de outras brasas, porque sabia que um dia Jesus ia encontrá-lo novamente. Mas um belo dia, em João capítulo 21. Caramba, mas esse Pedro é um vacilão, né, irmão? É. Mas Pedro pelo menos andou sobre as águas. A gente com uma chuvinha dessa não quer ir para a igreja? A gente estava falando muito aí sobre o avivamento que está acontecendo, né? O povo que está lá direto, dia após dia, no culto, sem sair. E fica lá horas e horas. Passa 6 horas num culto e parece que passou 15 minutos. Aí a gente posta nas redes sociais, acha aquilo o máximo. Mas se o culto acaba tarde, você já reclama, meu Deus. Ou então quando o culto acaba, você já sai correndo, não tem nem comunhão com os irmãos, não tem nem comunhão com as outras brasas. Que avivamento é esse que mexe contigo, mas não é só realidade hoje. Avivamento é quando há uma junção entre as brasas e um incêndio passa a acontecer. Mas o verdadeiro avivamento começa em cada um de nós. Em Mateus capítulo 6, entre no teu quarto e fecha a tua porta, que o Pai que te vê em secreto há de te recompensar. Mas um belo dia, Pedro decidiu pescar. Ué, mas Pedro, que foi chamado para ser pescador de homens, voltou a pescar? Depois desses anos todos com Jesus, ele volta a pescar peixe? Como assim? Sim. Mas Pedro, antes de Jesus, Lucas capítulo 5, olha só que interessante. Não precisa abrir tua Bíblia não, só olha para cá rapidinho. Lucas capítulo 5, Pedro não conhecia Jesus ainda. Não sabia que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Provavelmente, só conhecia de ouvir falar. Aliás, Pedro era um empresário da pesca, bem sucedido. E provavelmente, Jesus já deve ter, nessa trajetória toda de Jesus deve ter tido um interesse de comprar um peixe com Pedro, alguma coisa do tipo. Então, provavelmente, Jesus já conhecia Pedro. Mas Pedro ainda não tinha a revelação de quem Jesus era. Em Lucas capítulo 5, Jesus está pregando na praia. E aí, Pedro, que mais uma vez não pescou nada, passou a noite toda, não pescou nada, já estava lavando as suas redes. Aí Jesus pede para entrar no barco de Pedro. Vamos ler. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Jesus ele fala para Pedro: Pedro, lança a rede, volta para o lugar da tua vergonha, porque eu vou te dar dupla honra. Então Pedro ele volta para o mesmo lugar e ele lança as redes novamente. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Só que olha que interessante. E rompia-se as redes. A rede estava se rompendo, em Lucas capítulo 5. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam afundando. Diga comigo: rede se rompendo, barco afundando. Show. E vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homem. Então Lucas capítulo 5, há essa pesca, há esse milagre. E Jesus chama Pedro. Pedro larga tudo, junto com outros, e vai seguir Jesus. Pedro, durante o ministério de Jesus, como eu já falei aqui, em João capítulo 6, versículo 68, ele disse a Jesus, na frente de todo mundo, ele falou: Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, Pedro estava dizendo: Senhor, se já encontrei o que é eterno, por que buscaria o que é terreno? O mesmo cara que foi chamado para ser um pescador de homens, voltou a ser um pescador de peixe. Vocês estão entendendo?
Mas em Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus ele disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. A realidade é que Pedro ele precisava de um despertar de Jesus. Pedro caiu, se arrependeu, mas ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes. Ele voltou à velha criatura, ele voltou aos seus sonhos, aos seus projetos, à sua vontade. Pedro deixou o seu chamado de lado para viver aquilo que ele queria. Mas em Provérbios capítulo 24, versículo 16 diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. A graça tem poder para levantar o caído e restaurar um chamado. Aí em João capítulo 21, e agora nós vamos ler João capítulo 21, Deus monta o mesmo cenário de Lucas 5 para lembrar a Pedro de quando ele foi chamado. É o mesmo cenário, só que um tempo diferente, mas de uma realidade também um pouco diferente. João capítulo 21, vamos ler. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Jesus ressurreto. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabam de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Amém? Deus, ele monta o mesmo cenário de Lucas capítulo 5. Pescaram nada, passaram a noite toda. Aí Jesus chega, fala para jogar novamente e volta cheio de peixe. Pedro, em João 21, não pescou nada a noite toda. Aí Jesus chega para eles e pergunta: vocês têm algo para comer aí? Eles responderam que não. E Jesus falou para jogar do lado direito do barco, e assim pescaram 153 grandes peixes. Existe um mistério muito forte nesse número 153, daqui a pouco a gente vai falar. Mas Pedro, mesmo sabendo que estava errado, foi pescar e não pescou nada. Aí imagina o diabo, o inimigo das nossas almas, zombando aos ouvidos de Pedro: olha ele aí, não serve para ser discípulo e nem pescador. Passou a noite toda pescando e não pescou nada. Pedro, ele queria prosperar, ele queria ver algo acontecer. Mas olha que interessante. Davi, liga essa lâmpada. Essa lâmpada já está ligada. Desculpa, Davi, já está ligada. Qual é a diferença dessa lâmpada aqui? Melhor, para essa lâmpada que está aí, ó, na galeria. Qual é a diferença? Vamos, me ajuda. Qual a diferença dessa lâmpada para essa que está aí, ó? Uma está acesa e a outra está apagada. A outra diferença, uma pessoa disse que o formato dela é diferente. Ok,
verdadeiramente. Cada um tem a sua identidade, tem a sua individualidade. Mas qual é a principal diferença? É que essa lâmpada está apagada e aquela ali está acesa. Mas por que aquela lâmpada ali está acesa? Vamos? Porque está ligada à energia. A lâmpada está acesa porque ela está ligada a uma fonte de energia. Por que essa lâmpada aqui está apagada? Porque ela não está ligada à fonte de energia. Essa lâmpada aqui, ela tem o propósito de iluminar, de esclarecer. Mas ela só pode cumprir o propósito dela se ela estiver ligada à fonte. Você só cumpre o seu propósito quando você está ligado à sua fonte. A lâmpada só acende se estiver ligada à fonte de energia. Você só pode acender se estiver ligado em Deus. Pedro queria prosperar fazendo aquilo que ele não foi chamado para fazer. Pedro queria pescar peixe, mas ele não foi chamado para isso. E quantas vezes nós damos murro em ponta de faca ao fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer? Pedro poderia até pescar um peixinho ou não, sei lá, 1, 2, 3, 4. Poderia até funcionar, mas ele nunca iria fluir. Quantos de nós estamos funcionando, mas não estamos fluindo? Por quê? Porque não estamos ligados à fonte. Não estamos enxertados na videira. Mas enquanto você estiver ligado à fonte, você vai iluminar, porque vós sois luz do mundo. Vós sois luz do mundo. Um dia, a Bíblia diz que as visões não eram frequentes. Eli não ouvia mais a voz do Senhor, mas a Bíblia diz que a lâmpada do Senhor ainda estava acesa. O que Deus queria fazer? Trazer a sua palavra a Israel. Deus estava acendendo Samuel. Deus estava acendendo um menino. Porque enquanto os sacerdotes e profetas não quiserem mais ouvir a voz de Deus, Deus vai levantar os meninos. Deus queria trazer luz a Israel, e o que ele fez? Acendeu Samuel. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus irá te acender. Pedro, sem estar ligado à fonte, fora do seu propósito, fora do seu chamado, não pesca nada, é frustrado. Mas depois, quando Pedro volta a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, em Atos capítulo 2, o poder desce sobre ele, dunamis desce sobre ele, e ele se levanta, e 3.000 peixes, 3.000 almas se entregam a Jesus. Yes! Deus vai te levantar nessa noite. Não é obra do acaso você estar aqui. Você foi gerado no coração de Deus. Mas vamos lá. Vamos falar sobre esse milagre maravilhoso. Aí Jesus ordena: Pedro, joga a rede do lado direito do barco. Aí Pedro foi e jogou 153 grandes peixes. Sabe o que Jesus estava dizendo? Estava dizendo: ei Pedro, a rede é sua, mas os peixes são meus. Ei Pedro, a ferramenta é sua, mas o método é meu. Enquanto você caminha sobre a palavra, você caminha sobre o milagre. A realidade é que Jesus, onipotente, poderia fazer com que os peixes pulassem para dentro do barco. Alguém tem dúvida disso? Não, eu gosto de viajar. Por que Jesus não chegou e falou: peixe, pula dentro do barco? Mas ele ordenou que Pedro jogasse a rede. Sabe por quê? É como a mulher do fluxo de sangue. Uma multidão apertava Jesus de todos os lados. Mas aquela mulher, ao tocar a orla das vestes de Jesus, saiu o poder. Porque você é o responsável
para que o poder de Deus seja liberado sobre a sua vida. A responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é sua. É da maneira que você toca, é da maneira que você obedece. Pedro passou a noite toda sem pescar nada e continuou naquele lugar da vergonha. Pedro estava no lugar da vergonha. Jesus liberou uma palavra para ele e ele passou a estar no lugar da obediência. Enquanto você estiver no lugar da obediência, o lugar de honra irá te esperar. Eu nunca vi um remanescente permanecer no lugar da vergonha. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Mas vamos mais profundo. Você está entendendo a mensagem? Está entendendo alguma coisa? Está difícil? Não. Vamos aprofundar. Por que 153 grandes peixes? Em Lucas capítulo 5 fala que muitos peixes Pedro conseguiu pescar. Mas em João 21, a Bíblia deixa especificamente 153 grandes peixes. Os estudiosos afirmam que naquela época, preste atenção nisso, que naquela época, apenas 153 espécies de peixes eram conhecidos. Ou seja, Deus selecionou um peixe grande de cada espécie para entrar na rede de Pedro. Eu vou começar a liberar umas palavras proféticas, sabe por quê? Porque ambiente profético, palavras se tornam decreto. A sua vida pode mudar hoje, uma chave pode virar no teu espírito hoje, e você nunca mais ser o mesmo. Aleluia! Deus selecionou um grande peixe de cada espécie para entrar na rede de Pedro. Sabe o que eu entendo aqui? Levanta a mão se você quiser receber. Deus está selecionando quem vai entrar na tua rede. Não é qualquer um, não. Não é qualquer peixe. É peixe grande. É coisa grande. Deus está selecionando quem vai entrar na tua rede de relacionamento. Quem vai entrar no teu networking. Aleluia. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, quando você joga a rede do seu jeito, você não pega peixe, você só pega sujeira, e aí depois você precisa lavar a rede toda. Mas quando você joga a rede do meu jeito, eu seleciono quem entra na tua rede. Eu seleciono quem entra na tua rede. O interessante é que não foi a rede que foi atrás dos peixes, mas foram os peixes que foram atrás da rede. Por quê? Porque quem segue uma palavra contempla o milagre o seguindo. As condições podem não ser favoráveis, mas quem disse que Deus precisa de condições favoráveis para fazer aquilo que Ele quer fazer? Milagre não se explica, milagre se vive. Quem tem uma palavra tem tudo o que precisa. Deuteronômio diz, capítulo 28, versículo 2: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Mas o interessante é o seguinte, peraí. Igor, Lucas capítulo 5, muitos peixes, a rede se rompeu, o barco estava afundando. Inclusive, ele dividiu os peixes com outro barco. Para a gente aprender que a bênção que Deus nos dá não morre na gente. Aquela promessa que Deus fez a Abraão, Ele terminou: e tu serás uma bênção. Por quê? Porque a bênção não termina em você. A bênção vai para a tua família, a bênção vai para a tua casa, a bênção vai para a tua igreja, para o teu povo, irmão. Mas por que em Lucas capítulo 5, com peixes, a rede estava se rompendo, o barco estava afundando? Em João capítulo 21, muito mais peixes, 153 grandes peixes. A rede não se rompeu e o barco não estava afundando. Vem esse questionamento. Tu para pensar, caramba, que coisa doida, né, cara?
Ei, se atente aos detalhes. Tem preciosidades da palavra. Se atente aos detalhes. Na pesca de Lucas 5, Pedro ainda não tinha revelação de quem Jesus era. Foi depois da pesca de Lucas 5 que ele disse: o Senhor, por esse milagre eu estou vendo que o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é Deus. Pedro não tinha ainda a revelação de quem Jesus era. E na pesca a rede se rompeu e o barco estava afundando. Ou seja, a estrutura não era suficiente para receber aquilo que Deus queria dar. Mas em João 21, Pedro, depois de saber quem Jesus é, depois de andar com Jesus, depois de ver Jesus fazendo milagres e maravilhas, depois de liberar palavras a respeito de Jesus, por mais que ele estivesse fora do propósito, ele sabia quem Jesus era, e a pesca foi maior. Sabe o que eu entendo aqui? É que Lucas 5, Pedro ainda não tinha revelação, por isso que a rede se rompeu e o barco estava se afundando. Em João 21, muitos mais peixes, mas Pedro já conhecia quem Jesus era, e Pedro era uma pedra de edificação. Por mais que estivesse fora do propósito, a rede não se rompeu e o barco não estava afundando. Sabe por quê? Porque em Lucas 5, ele não tinha estrutura, mas em João 21, ele descobriu que o seu fundamento é o Senhor. Quem tem revelação tem fundamento, e quem tem fundamento tem estrutura para receber. Salmo 103, porquanto ele conhece a nossa estrutura. E Deus é fiel. Em 1 Coríntios diz: ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quem não tem revelação, não tem fundamento e nem estrutura, a bênção se perde. Você não consegue reter, você não consegue conter. Por quê? Porque a sua estrutura não está fundamentada em Jesus. Jesus ainda não é a sua pedra angular, o seu firme fundamento. É por isso que vinho novo é só para odres novos. Se Deus liberar vinho novo para quem não tem estrutura para receber, você não conterá o vinho. Deus está falando para você hoje: filho, filha, você ainda não recebeu aquilo que eu quero te entregar, porque você ainda não tem estrutura, não tem maturidade, não tem revelação, não tem compromisso. Você precisa crescer ainda. Você precisa crescer por dentro ainda. Você precisa ter maturidade ainda. Quando eu tinha uns 14 anos de idade, por aí, o meu pai já falava que o carro que ele tinha era meu. Mas eu posso dirigir com 14 anos de idade? Claro que não. Eu posso pegar aquilo para mim? Claro que não. Por quê? Porque eu ainda não cresci. Eu ainda não tenho estrutura para isso. Eu ainda não tenho maturidade para isso. É por isso que muitas vezes nós permanecemos estagnados no lugar, esperando algo acontecer, mas na verdade Deus está esperando a gente amadurecer. Na verdade Deus está esperando a gente criar estrutura. Na verdade Deus está esperando a gente entender que Ele é o nosso fundamento. Você está entendendo alguma coisa aí? Maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com o entendimento da sua identidade. Quando você entende quem você é, meu filho, nada e nem ninguém poderá te impedir. Pedro passou por uma noite de frustração para ter uma manhã de glória. Porque Salmo diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Pedro passou a noite toda com o seu barco vazio, para voltar com ele cheio. Mas para que isso acontecesse, Deus estava estruturando as redes de Pedro. É por isso que você se questiona: por que o meu barco permanece vazio? Por que a minha vida permanece vazia? Mas Deus está te respondendo: ei filho, eu estou te estruturando, eu estou estruturando as suas redes, porque aquilo que eu vou mandar é coisa grande, é peixe grande. Não busque
busque o que é superficial, porque Deus está te estruturando para receber o que é sobrenatural. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Ei! Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Cante só ele, eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Deus está tocando na tua rede. Deus está estruturando a tua rede. Porque aquilo que você vai pescar é coisa grande. É peixe grande. É por isso, não pode se romper. Não pode afundar. Tem que permanecer. Peraí. Igor, você falou que eles conheciam na época apenas 153 espécies de peixe. Eles conheciam. Não quer dizer que não tinha mais. Se apenas 153 espécies eram conhecidas e eles pescaram 153, então se eles conhecessem mais, eles pescariam mais. Sabe por quê? Porque quanto mais você conhece, mais você desfruta. O seu nível de intimidade determinará o nível do que entra na sua rede. O seu nível de intimidade determinará o seu nível de profundidade. É que nem a história da viúva de Sarepta, que vai dizer que enquanto ela tinha vaso, o azeite desceu. Mas quando acabaram os vasos, acabou o azeite. Enquanto tiver vaso, terá azeite. Se tem vaso vazio aqui nessa noite, se prepara porque o azeite vai descer. Aleluia. Mas vamos para o hebraico. Meu tempo está acabando, misericórdia. Número 153. Os estudiosos, rabinos, isso não é coisa da internet. Os rabinos ensinam que o número 153, ele aponta para uma palavra. Pedro pescou 153 grandes peixes. Mas vamos estudar. 153. O número 153 aponta para uma palavra que significa Betsalé, que é a mesma coisa que Bezalel. Aquele cara da Bíblia, lembra? Que foi ungido pelo Espírito Santo para fazer os detalhes do templo. Só que essa palavra Betsalé, o somatório de cada letra, porque cada letra do hebraico tem um número, tem uma numeração. O somatório de cada letra é 153. Davi, tu tem aquela arte aí, por favor? Olha aí. Betsalé, que é essa palavra aqui. Do hebraico, é daqui para cá, da direita para a esquerda. Essa primeira letra tem a numeração 2, essa segunda tem numeração 90, a terceira tem numeração 30, a quarta tem numeração 1 e a quinta tem numeração 30, que no somatório dá 153. 153 grandes peixes. Só que o significado de Betsalé, olha que interessante. O significado da tradução de Betsalé é na sombra do Onipotente. Você já vai entender. Igor, mas eu não falo nem português, você está falando pra gente falar em hebraico, cara? Não tem problema não, irmão. Amém? A gente vai falar português e hebraico hoje. Betsalé, que é Bezalel, significa debaixo da sombra de Deus. Deus disse a Moisés o seguinte, que ele tinha escolhido Bezalel.
e encheu com o Espírito Santo, com habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Bezalel trabalhou no templo. Bezalel trabalhou no Santo dos Santos. Você já vai entender. Vocês estão com uma cara assim, o que ele está falando? Já vai entender. Só que, peraí. Se Bezalel significa na sombra do Onipotente, mas peraí, Deus tem sombra? Em Tiago capítulo 1 diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, que não tem sombra. Então pera, Deus não tem sombra, mas Ele fala para descansar na sombra do Onipotente. Que negócio é esse? Já vai entender. Quando a gente fala de Bezalel, e a gente vai falar no Santo dos Santos, quando ele está falando da sombra do Onipotente, o texto que Moisés escreveu, ele está falando da arca. Como que era a arca? 2 anjos ficavam um na frente do outro e tinham suas mãos erguidas, certo? Quando ele fala na sombra do Onipotente, ele está falando, não, peraí, eu tenho que chamar alguém para mostrar isso aqui. Leozinho, vem cá, Leozinho, vem cá, Leozinho. Vem cá, tio Gilmar, vem cá. Sobe aqui rapidinho, senão você não vai entender nada. Rapidinho, correndo, meu tempo já foi, misericórdia. Você aguenta mais 10 minutinhos aí? Quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60. Irmão, é sexta-feira de carnaval. Hoje é um bom dia para Deus queimar tua carne, aleluia. Na Arca da Aliança, ficavam 2 anjos, um de frente para o outro, com as mãos erguidas. E as suas mãos se encostavam. O problema é que eu escolhi 2 baixinhos, né? Só. Mas o que é na sombra do Onipotente? A sombra do Onipotente descansará. É justamente ficar no Santo dos Santos, bem no meio da Arca da Aliança, que representa a glória de Deus. Pode aplaudir o Senhor, mas ainda não acabou não. Obrigado, Chico. Obrigado, Léo. Ou seja, habitar na sombra de Deus é habitar na Arca da Aliança, onde a glória de Deus habita. Ou seja, com os 153 grandes peixes, estava apontando, Pedro, você está pescando 153 grandes peixes. Por quê? Porque você precisa voltar a descansar na sombra do Onipotente. Você precisa voltar a descansar no Santo dos Santos. Você precisa voltar a descansar onde a minha glória habita. Ou seja, com 153 grandes peixes, Deus estava falando a Pedro, Pedro, quando você for homem de uma coisa só, todas as outras coisas se encontrarão na sua vida, porque uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Pedro, quando você for homem de uma coisa só, todas as outras coisas se encontrarão na sua vida. Ei Pedro, pare de caminhar do seu jeito, pare de buscar as coisas superficiais. Quando você caminha debaixo da sombra da minha presença, eu te faço frutificar, eu faço o peixe chegar à tua rede. Ei, pare de querer ter sucesso nas coisas desse mundo. O seu sucesso é o Senhor, a sua herança é o Senhor. Ei Pedro, não foi você que outrora disse, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus estava dizendo, Pedro, você precisa voltar para esse lugar. E sabe, cara, a Bíblia diz que um dia nos átrios vale mais do que 1000 em outro lugar. Um dia nos átrios. Mas você se lembra que átrio era um lugar acessível a todos. Santo lugar era um lugar acessível ao sacerdote. E Santo dos Santos era um lugar acessível apenas ao sumo sacerdote uma vez por ano. Mas eu me lembro que Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, naquela cruz,
ele disse: está consumado. E o véu do templo, o véu que separava o santo dos santos, se rasgou de cima a baixo. Hoje nós temos livre acesso ao santo dos santos. Aí vem o seguinte questionamento ao meu coração, Thalita: que se um dia nos átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, imagina no santo dos santos, o nosso lugar, o lugar onde a glória habita. O lugar do santo dos santos é acessível a todos. Você pode entrar no santo dos santos agora. É só você levantar as suas mãos para o céu e deixar a glória fluir, e deixar a unção fluir. Aumenta, aumenta, aumenta. Fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Levante as suas mãos aos céus. Todos O fogo, o fogo, o fogo. o fogo em teus olhos. Aleluia, Jesus. O azeite está descendo sobre os vasos que estão vazios. A glória está descendo. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede-me. Filho, você só precisa pedir. Filha, você só precisa pedir. Você se importa se a gente pegar mais 10 minutinhos? Você se importa? Você se importa? Porque eu preciso liberar água ainda. Quando os discípulos presenciaram este milagre, João, ele ligou uma coisa a outra. Peraí, barco, rede, nada de peixe. Jogaram a rede de novo, muitos peixes. E ele entendeu: peraí, eu conheço o cara que fez isso em Lucas capítulo 5. É o mesmo que está fazendo isso agora em João 21. E aí João, ele disse: Pedro, é Jesus, Pedro. Pedro, é Jesus, Pedro. E eu quero te dizer, se você afastou do seu chamado, se você se afastou do seu chamado como Pedro, ande com gente que conhece Jesus. Ande com João, que conhece quem ele é, que conhece como ele chega e conhece como ele faz. Aí sabe o que aconteceu? Pedro entendeu que Jesus o levou para o mesmo cenário de quando ele o chamou, e ele pensou: Jesus vai me chamar de novo. É agora. Ei, eu não vou ser só perdoado, mas Jesus vai me levar a ser uma pedra de edificação novamente. Jesus vai me levar a ser um apóstolo novamente. Porque aquele que está sentado sobre o trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Apocalipse 21 diz. Aí o que Pedro fez? Deixa eu correr. Pedro, ele fez o seguinte: Pedro estava sem capa, porque a Bíblia diz no versículo 7 que ele vestiu a capa e mergulhou. Quem é que veste capa para mergulhar, meu Deus do céu? Quem é que veste casaco para mergulhar? Quem é que veste capa para mergulhar, irmão? Tem um sentido, tem algo profético aqui. Sabe por quê? Porque capa aponta para chamado. Capa aponta para ele, para unção. Não é à toa, Elias e Eliseu, capa de unção, capa de autoridade. Então capa aponta para chamado. Quando Pedro, ele ouviu que era Jesus, ele entendeu que era Jesus, o que ele fez? Vestiu o seu chamado novamente e mergulhou. Você vai entender, você vai entender. Você vai entender, você vai entender ainda, você vai entender ainda. Pedro colocou o seu chamado e mergulhou no mar, que Jesus fez um milagre. Pedro mergulhou o seu chamado no mar do sobrenatural para alcançar o oceano da graça. Ai, que coisa linda, Jesus. Ei, você que se afastou, mergulha o teu chamado hoje no sobrenatural, pois o oceano da graça, que é Jesus, veio te encontrar.
Pedro não mergulhou só sua identidade, mas também o seu chamado. E em cada braçada Pedro pensava: essa é a minha chance de voltar a ser uma pedra de edificação no reino de Deus. Sabe por quê? Porque o homem que foi chamado só será saciado enquanto estiver cumprindo o seu chamado. Martin Luther King diz: se o homem não descobre pelo qual morrer, então ele não está preparado para viver. Jesus morreu intensamente por você. Viva intensamente por Ele. Aí aí Pedro ele chega lá na orla da praia e vê Jesus. E o resto da galera veio de barco e chegou. E Jesus estava com uma mesa posta. Pastora Joana já pregou isso aqui. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de restabelecer chamado. Mesa é lugar de restabelecer autoridade. Sabe por quê? Mesa, ao redor tem várias cadeiras. Nenhuma cadeira é maior do que a outra. Sabe por quê? Porque numa mesa todo mundo está no mesmo nível. Na mesa, a mesa é lugar de humildade. A mesa é lugar de intimidade. Jesus estava chamando Pedro especificamente, porque lá no início eu falei para você: e avisa Pedro que eu vou encontrá-lo. Jesus estava chamando Pedro novamente para a mesa. Aí sabe o que tinha? Sabe o que tinha ali? Tinha uma fogueira, tinha peixe, tinha pão e tinha brasa. Tinha fogueira, tinha peixe e tinha pão. Mas não foi Jesus que perguntou: vocês têm algo para comer? Na verdade, Jesus já tinha comida. Na verdade, era eles que precisavam comer da verdade. Era eles que precisavam comer do alimento que só Jesus pode dar. Aí sabe o que aconteceu? Jesus preparou uma fogueira. Mas espera aí, eu disse para você em João capítulo 18, versículo 25, que quando Pedro negou Jesus, ele estava do lado de uma fogueira. Quer provar? Davi, bota aí por favor, João capítulo 18, versículo 25. João 18, 25. Isso. Enquanto isso, Pedro estava em pé, se aquecendo. Em outras versões diz, na fogueira, se aquecendo. E ali ele negou Jesus. Só que Jesus, quando vai reencontrar Pedro, ele prepara uma fogueira para Pedro. Quando você entender isso aqui, você vai dar uma glória muito alta. Quando você entender isso aqui, é para você levantar a tua mão, irmão. Levantar do teu banco, sei lá, irmão, faz alguma coisa. Mas você não pode ficar parado, porque isso aqui é a tua vida. Sabe por quê? Jesus fez uma fogueira para Pedro. Mas quando Pedro negou a Jesus, ele estava ao lado de uma fogueira. Ou seja, o cenário que o diabo usou para a sua derrota, Deus vai usar para a sua vitória. Por quê? Porque para cada dia de vergonha, dupla honra, dupla honra, dupla honra, dupla honra, dupla honra. Feridas fechadas são ministérios abertos. Feridas fechadas são ministérios abertos. A tua crise vai se tornar o seu maior ministério. A tua crise vai se tornar o seu maior ministério. Eu vim aqui profetizar para alguém nessa noite. A tua crise vai se tornar o teu maior ministério. Aí a mesa, ele apresenta a Pedro fogo, peixe e pão, e também brasas. O fogo representa o agir do Espírito Santo. O apóstolo Hermínio diz algo muito interessante, que Deus ele colocou em nós os 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Diga comigo: fogo, terra, ar, água. Os 4 elementos estão em você.
Deus criou o homem do pó da terra, do barro. Então você tem terra. Quando Deus ele te criou, Ele soprou o Espírito dentro de você. Então você tem ar. A ciência diz que 70% do teu corpo é água. Então você tem. Falta o fogo. Então você já tem terra, você já tem ar, você já tem água. Falta o fogo. Mas João Batista, cheio do Espírito Santo, ele diz: aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, 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 e com fogo. Morte venceste, o véu fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. A tumba vazia agora. A religiosidade muda a rotina, mas o fogo muda a história, o fogo muda a vida. Ama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível. Sim, Senhor. Inigualável. Derrama a tua glória neste lugar. Hoje pra sempre Desperta, ó tu que dormes. reina, Desperta, ó tu que dormes, pois a luz resplandecerá sobre ti. Tu é a glória acima de todo nome. Aí sabe o que aconteceu? Jesus apareceu também não só com fogo, mas também com brasas. Aí eu me lembro de Isaías capítulo 6, quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse: Senhor, eu não posso te ver, eu não posso ver a tua glória, pois os meus lábios são impuros. Mas aí, Deus, através de um serafim, se eu não me engano, com uma tenaz, ele coloca brasa na boca de Isaías. Sabe por quê? Porque ali na mesa, Jesus estava purificando Pedro. Jesus estava colocando brasa na vida de Pedro. Jesus está colocando brasa na tua vida hoje. Também tinha peixe. Peixe aponta para almas. Peixe aponta para vidas. A maior demonstração do amor, de amor a Deus, é o amor por almas. Deus estava querendo falar para Pedro o seguinte. Jesus estava querendo falar para Pedro o seguinte: Pedro, você me ama mesmo? Você tem certeza que você me ama? Então vai cuidar de almas. Vai cuidar de peixes, vai ganhar peixes para mim, Pedro. O teu amor por Jesus vai te levar a um amor por almas. Mas aí veio o questionamento: como amar os perdidos, se nós dificilmente amamos os achados? Aí depois tem também pão. Pão aponta para a palavra. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ezequiel capítulo 3, numa visão, Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, coma o rolo, coma a palavra. Sabe por quê? Jesus estava querendo ensinar para Pedro: Pedro, profeta não é aquele que fala, profeta é aquele que vive. A palavra precisa estar em você, você que precisa ser a palavra encarnada. Sabe por quê? Porque antes de Deus te enviar, Deus vai te incendiar. Antes de Deus te enviar, a palavra dele vai te sarar. Sabe por quê? Porque Pedro não poderia libertar estando Pedro não poderia libertar estando preso. Por isso a palavra iria libertá-lo. Tinha até mais coisa para falar, mas deixa pra lá. Jesus está aqui neste lugar. Que o fogo de Deus te incendeie agora. Incendiados para incendiar. Se tem alguém do teu lado que talvez esteja vivendo nas suas próprias vontades, na sua própria força, no seu próprio braço, hoje é uma boa noite para você ajudar essa pessoa a voltar a reacender a chama. Levante as suas mãos aos céus e comece a liberar a glória de Deus sobre este lugar, porque Deus está aqui. Amém? Deus está aqui.
Deus está aqui. Deus está aqui. Vamos, Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Vamos, Espírito Santo. Vamos. Oh, hoje é uma boa noite para o Espírito te encher. Hoje é uma boa noite para você sair daqui incendiado. Ei! Alguém faz alguma coisa, pelo amor de Deus! Alguém faz alguma coisa, pelo amor de Deus!